Bom, meus queridos, seguindo então a pergunta da nossa Paula Renata, conforme prometido, eu vou falar uma coisa assim daquilo que nós fazemos no dia a dia, né? Sem grandes preparos ou informação. Consegui tirar um tempinho agora para honrar com esse vídeo, né? Aquilo que eu havia prometido. Pois bem, o tempo de contribuição, o tempo de serviço, agora chamado tempo de contribuição, ele é comprovado apenas mediante o início de prova material. A gente vai na Lei 8.213, no artigo 55, parágrafo 3º, e vai ver ali que se exige um início de prova material para a comprovação de tempo de serviço ou tempo de contribuição. Isto é, não se admite a prova exclusivamente testemunhal. Então, como é que se comprova tempo de trabalho, ou tempo de serviço, ou tempo de contribuição? Na forma como está ali no artigo 55, parágrafo 3º. Ah, eu tenho 4 anos que eu trabalhei informal como garçom no restaurante tal. Bom, você precisa juntar um início de prova material e levar no INSS para que ali se analise se há ou não a prestação de serviço e na condição de segurado empregado. Se o INSS entender que há uma documentação, um início de prova material, mas aquela documentação ela é insuficiente para a comprovação do fato, ele pode até instaurar uma justificação administrativa para a produção de prova pessoal na via administrativa e depois vai julgar eficaz ou ineficaz esta justificação administrativa. Se julgar eficaz, atendeu os 4 anos. Bom, muito bem. Mas, vamos supor, o INSS não reconhece, tem pouca prova material, o INSS acaba não reconhecendo, nem instaura a justificação administrativa, e aí você vai judicializar a questão, vai discutir em juízo. Você vai buscar uma aposentadoria ou é uma pensão que houve a perda da qualidade segurada, então você quer que aquele tempo seja reconhecido, ou é o tempo que falta de carência para uma aposentadoria por idade. Bom, você vai buscar essa aposentadoria no foro próprio, né? Ou é uma verbação de tempo de contribuição, você vai buscar aquele provimento previdenciário junto ao juízo competente para a matéria previdenciária. Né? Vamos para a Constituição, artigo 109, inciso 1º, a competência é da Justiça Federal para reconhecer qualquer tipo de tempo, de circunstância de fato ligada a interesse previdenciário que se refira ao INSS, essa autarquia federal. Então, primeiro, a competência é da Justiça Federal, né, para reconhecimento de tempo de serviço ou tempo de contribuição para fins previdenciários. Então, ele vai reconhecer, teve 3 anos, foi na condição de contribuinte individual, ou ele foi 3 anos ou 2 anos na condição de segurado empregado ou empregada doméstica, tudo isso no juízo próprio, como uma questão prejudicial para se resolver se há ou não o direito ao benefício pretendido. Ok? Esse é o primeiro ponto. Notem que até aqui não se falou em reclamatória trabalhista, porque não é necessária a demanda trabalhista para reconhecimento para fins previdenciários. A pergunta que a Paula colocou é se o vínculo empregatício poderia ser reconhecido no juízo federal. Bom, para fins previdenciários, aquele tempo de contribuição tem que ser reconhecido como prestado, nesse caso, na condição de segurado empregado. E é claro que, nesse sentido, o juiz vai avaliar se os contornos que definem uma relação de emprego ali estão presentes. Se estiverem presentes, eu identifico a condição de segurado empregado, eu identifico a habitualidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, a alteridade, esses contornos que tipificam uma relação de emprego, mas não para reconhecer vínculo. Eu estou reconhecendo a prestação de serviço na condição de segurado empregado, o que me faz, a um só tempo, reconhecer aquele tempo de contribuição e a sua validade para fins de aposentadoria, sem que se exija a contribuição do segurado, porque eu presumo que aquela contribuição foi descontada pela empresa e é uma presunção absoluta esta que está na Lei 8.212 de 91, no artigo 33, parágrafo 5º. Então, o que acontece, porém, é que eu posso ter uma demanda trabalhista ajuizada, onde ali foram levados alguns documentos, uma coleta de prova, produção de prova testemunhal, e ao fim do processo trabalhista eu tenho uma sentença que determina a anotação na carteira. Nós poderíamos então perguntar agora ou quais são os efeitos previdenciários dessa decisão trabalhista. Serve como prova plena do trabalho, ainda que
haja recolhimento das contribuições incidentes? Não necessariamente. O INSS pode dizer, não, eu não participei da lide trabalhista, número 1, e 2, você não tem prova material, então, mesmo com recolhimento, eu não vou admitir, não vou reconhecer aquele tempo de contribuição que a sentença trabalhista identificou como existente na forma de vínculo empregatício. Pois bem, diante disso, a parte pode buscar em juízo, daí então, juízo previdenciário, reconhecimento, e traz a sentença trabalhista. Percebam, a sentença trabalhista, ela não faz prova plena para o juízo previdenciário, não vincula o juízo previdenciário, nem para o bem, quando reconhece o vínculo, nem para o mal, quando não reconhece o vínculo. Ela não faz prova plena, ela será considerada como prova material, diz a atual jurisprudência do STJ, se no bojo do processo trabalhista houver documentos e provas indicativos da função exercida, o período de atividade, as condições em que era executado o labor. A jurisprudência do STJ, como o professor Érico colocou no nosso fórum ontem, ainda vai definir isso. Né? A primeira sessão do STJ vai definir isso por meio de um PUIL, um pedido de informação de interpretação de lei. Está sob a relatoria do ministro Og Fernandes. De todo modo, em suma, o que eu diria para essa questão e muito prática, que jamais eu vejo utilidade em você tendo como desafio comprovar tempo de contribuição na condição de segurado empregado para fins previdenciários. Volto a dizer, eu não veria maior utilidade em previamente ingressar com uma demanda trabalhista para obter um provimento jurisdicional favorável, seja mediante a homologação de acordo, seja mediante uma sentença condenatória que julgue o mérito propriamente dito, para depois buscar junto ao INSS ou depois buscar junto ao Poder Judiciário da Justiça Federal, né, o Poder Judiciário Federal. E não é necessário ir na Justiça do Trabalho, eu posso, como falei anteriormente, buscar o reconhecimento diretamente no INSS e se não na via judicial, né? E também não vejo como algo útil demais, porque pode até ser que, e reconheço que sim, se eu tenho um acordo homologado oportunamente lá atrás, quando a pessoa deixou o emprego, eu tenho um indício de que aquela prestação, aquela atividade foi exercida. Assim como se eu tenho um litígio cheio de prova para lá e para cá, testemunha para os dois lados, elemento de prova material, eu percebo que há uma eficácia probante e significativa naquele processo trabalhista, naquela decisão trabalhista, mas não vincula ainda assim o juízo previdenciário. Em suma, se eu não tenho uma demanda trabalhista, eu não preciso ingressar na Justiça do Trabalho para depois discutir o meu direito previdenciário. O meu direito previdenciário tem foro próprio para ser analisado, inicialmente na administração pública, e caso haja recusa desse reconhecimento, no foro competente, que é o juízo federal. Nós vamos ter ainda oportunamente, claro, nossa disciplina sobre direito processual previdenciário e trabalharemos estudos de caso sobre isso. Espero apenas ter antecipado a discussão que se travou entre o nosso grupo. Um grande abraço e até amanhã, que nós temos o nosso bate-papo, o nosso tira-dúvidas sobre regime próprio de previdência social com o nosso estimado professor Daniel Machado da Rocha. Não faltem. Um abração.